A conta do populismo do Lula está começando a chegar no bolso de todo mundo, ou seja, mais impostos e algumas outras tantas pataquadas do governo petista que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Antes de mais nada, eu quero dar uma notícia aqui, uma breaking news para você. Sem me aprofundar demais, eu tomei nota. O GSI dispensou o pelotão da guarda presidencial 20 horas antes dos ataques do último domingo. Ou seja, o Gabinete de Segurança Institucional dispensou o pelotão. E curiosamente, na gestão Temer, o pelotão era 15 vezes maior para enfrentar black blocs. Será que o Lula imaginava que isso podia acontecer e se beneficiaria de alguma coisa? Deixo a dúvida para você. Agora vamos direto ao que interessa, que é os temas de hoje, mas fica no vídeo. O primeiro ponto é que Lula é um mentiroso. Ele prometeu salário mínimo de R$ 1.320 durante a eleição. Não cumpriu, afinal de contas ele sabe que o efeito cascata disso é imenso e não daria para cumprir. Ele apenas mentiu para ganhar a eleição. E é curioso que eu tenho falado dia após dia que o Lula é um mentiroso nos vídeos que eu gravo aqui no canal. Se você que acompanha diariamente, você sabe disso. Mas agora o ponto mais interessante, ele prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tá aqui no link do lado, você pode ver, tá no site do próprio PT. Porém, o que aconteceu? 12 dias após o mandato, a faixa de isenção do imposto de renda é para quem ganha abaixo de um salário mínimo e meio. Ou seja, se você ganha um salário mínimo e meio, você paga imposto de renda. Você estava imaginando R$ 5.000 de isenção? Tá aí, um salário e meio pagando IR. Você é rico com salário e meio? Eu tenho absoluta certeza que não. Mas afinal de contas, o Lula precisa pagar a conta do populismo fiscal, o rombo de 145 bilhões de reais que ele criou justamente para pagar auxílio emergencial, para pagar todas aquelas promessas de campanha, tem que sair do bolso de alguém. Qual é o bolso? É o teu, você que vai pagar a fatura, meu irmão. Esse é o governo do pai dos pobres. E falando em pai dos pobres, ele colocou um imbecil no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, que agora começa a tomar decisões para aumentar o poder do Ministério da Fazenda. O primeiro ponto é a volta do voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exatamente. Agora o Ministério da Fazenda, ou seja, Fernando Haddad tem voto de desempate nas decisões do Conselho. Curiosamente, mais poder na mão do Fernando Haddad. E inclusive, voltando no assunto de pagar a conta, agora eles querem acabar com a redução de PIS e COFINS para grandes empresas. Aí você, esquerdista feliz, vai falar, ah lá, vamos taxar as grandes empresas. A grande realidade é que você vai pagar a conta. Afinal de contas, se você joga PIS e COFINS para as grandes empresas, o produto que você compra, tipo essa caneta Bic aqui, que vem manufaturada, que tem toda uma cadeia de produção, vai vir mais caro. Afinal de contas, o imposto é repassado justamente para você, cidadão. Quem paga a conta? O mais pobre, que vai pagar a conta na prateleira do supermercado, no pão da padaria, na caneta Bic, no material escolar do filho que vai voltar para a escola mês que vem. Essa é a gestão do Lula, pagando a conta do populismo fiscal. O grande ponto é que isso busca amenizar um rombo de 230 bilhões de reais apenas para o ano de 2023. Só que isso é escalonado, ou seja, em 2024 o rombo vai ser ainda maior, ou seja, você vai pagar mais impostos. Faz o L. E quando a gente faz o L, a gente fala naturalmente de imbecis. E a imbecil que foi nomeada no Ministério dos Esportes, a Ana Moser, que disse que games, que esportes não são atividades esportivas. Talvez ela esteja com os pés encravados em 1900 e não sabe, por exemplo, que os games geraram um mercado de 196 bilhões de dólares no mundo apenas em 2022. E apenas aqui no Brasil a gente está falando de 2,8 bilhões de reais até 2026. Esse é o recurso que gira anualmente por conta dos games. E eu não estou falando só de joguinho não, meu irmão. É uma atividade esportiva muito grande. Ela inclusive movimenta o mercado, movimenta grandes competições. O Brasil tem equipes altamente competitivas que geram grandes resultados a nível internacional. A Ana Moser claramente não sabe disso, porque é uma ministra dos esportes que não é moderna, não é atualizada, não acompanha esportes, não sabe o impacto que isso tem na sociedade, nos mais jovens, e especialmente nas regiões periféricas. Cursos de game, curso de elaboração de games, treinamento para os jovens, são coisas que simplesmente são rechaçadas pelo governo petista. Eles não conhecem e colocaram uma ministra que não entende bulhufas de esporte. Naturalmente, eu não poderia ficar quieto diante de tudo isso, até porque há a possibilidade do protótipo de Lula em 1989 se tornar prefeito aqui de São Paulo em 2024. O Guilherme Boulos é um franco favorito à eleição, então a gente não pode deixar a cidade à mercê dessa gente. Eu já apresentei um projeto de lei na cidade de São Paulo, primeiro reconhecendo os
esportes, os games, como atividade esportiva na cidade de São Paulo, e segundo, criando uma lei de incentivo, justamente para incentivar que os jovens, as crianças na região periférica da cidade de São Paulo, que toda a cidade de São Paulo possa ser, como sempre, pioneira nos games e um polo dos games do país. Por isso, a despeito de quem seja o presidente da República ou o prefeito de São Paulo, com essa lei, os games estarão garantidos aqui na cidade. É medida efetiva para garantir mercado, para garantir integração, para garantir modernidade e principalmente inclusão para a sociedade. E olha só que curioso. Lula fez uma declaração falando que não queria fazer uma intervenção federal no Distrito Federal. Fez aquele discurso bonitinho, que não era aquilo que ele queria. Porém, Flávio Dino, ministro do Lula, fez a intervenção, aumentou o poder do petista no Distrito Federal e agora começa a tomar medidas para manter de forma permanente essa interferência na segurança do Distrito Federal. Um dos objetivos é mitigar a influência política na polícia do Distrito Federal, mas não para por aí não. Além disso, ele tem uma proposta de quarentena eleitoral para militares e policiais, criação de mecanismos para monitorar a internet e rediscutir a tipificação do crime de terrorismo. Lembra que eu disse para vocês outro dia que não dava para qualificar os invasores como terroristas? Tá no vídeo aqui em cima, é uma análise jurídica, eles também entendem. Então agora eles querem retipificar para criminalizar essa gente. Essa é a gestão Flávio Dino. O que ele se esquece é que existe uma coisa chamada retroatividade da lei penal. Ou seja, a lei penal não retroage em malefício ao réu. Se hoje, ou melhor, se no dia da conduta da invasão não era tipificado como terrorismo, se a lei mudar hoje ou amanhã, não pode tipificar o que aconteceu no passado. Só retroagem para beneficiar o réu. Então vamos imaginar que descriminalizem a maconha, coisa que eles sempre falam. Quem está preso por tráfico de maconha passa a ser solto porque a atividade não é mais criminalizada. Porém, a conduta que era permitida se criminalizada não leva à cadeia. Então, naturalmente, eles querem fazer isso visando ações futuras, ou seja, querem garantir o âmbito de poder e, principalmente, poder prender opositores. Essa é a sanha ditatorial do Lula, do PT e de toda a gente que apoia essa quadrilha. É lastimável o estado da segurança jurídica que nós vemos no Brasil hoje, mas principalmente é lastimável o que pode acontecer com o país nos próximos dias justamente por conta do avanço ditatorial do Lula e principalmente de suas bases de defesa. É realmente uma situação complicada. Falando em coisa complicada, quero fazer um convite para você. Ontem o Lula cumpriu uma promessa de campanha. Olha lá, hein? Que legal. Ele levantou o sigilo sobre os gastos de cartão corporativo de Jair Bolsonaro. E muita gente, muitos petistas estavam... Pô, agora a casa caiu, agora vai desmontar de vez. Bom, os petistas deram com o burro na água, porque quando a gente olha esse gráfico do lado aqui, ó, você vai entender um gráfico. Ele tem os gastos do Lula, os gastos da Dilma, os gastos do Temer e os gastos do Bolsonaro. Todos atualizados pelo IPCA para que haja uma paridade. Quando a gente olha os gastos, Lula e Dilma gastaram mais que o Bolsonaro. Então essa gente que ia criticar, agora simplesmente tem que enfiar a viola no saco. Mas eles são hipócritas, criticam o Bolsonaro e passam pano para os gastos do Lula, que gastaram mais. O ponto é, o Bolsonaro prometeu não gastar, acabar com a farra, gastou demais, mas ainda assim gastou menos que o Lula e a Dilma, para você ver como essa gente torra dinheiro a rodo. Só que essa patota de esquerda não fica revoltado com os gastos do Lula, não fica revoltado com os gastos da Dilma. Sabe por quê? Porque o importante para essa gente não é os gastos, e sim quem gasta. Se o Lula gastasse 10 vezes, 100 vezes mais, se gastasse tudo com um pãozinho, pouco importa, eles iriam defender. A questão é que foi o Bolsonaro. E aí nós vemos a revolta seletiva. Eu acho os gastos do Bolsonaro exagerados. Eu acho que os gastos do Bolsonaro em padaria são inadequados. Eu considero aquele gasto lá em Roraima, no mínimo, suspeito. Esse é o ponto. O nome disso é coerência. E tem que haver uma linearidade, uma coerência. Como eu já disse várias vezes, o princípio da prudência, já ensinado por Edmund Burke, pressupõe que nós temos que questionar esse tipo de gasto. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos quando essa gente de esquerda vem a criticar. Porque, volto a dizer, é um bando de hipócrita, um bando de demagogo que está aí simplesmente para defender o bandido de estimação deles. E é contra essa gente que a gente tem que se unir, se reagrupar e se opor. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.